Está sem som? Bom dia. Eu, em primeiro lugar... Está sem som? Não, está com som. Fala um pouquinho. Gostaria de agradecer o convite à senadora Ângela. Gostaria de cumprimentar a senadora Lídice, a colega de mesa Magnólia. Dizer que, para mim, é uma honra estar aqui debatendo um tema que é de muita importância para todas nós, mulheres brasileiras, e para quem trabalha também com esse tema na ponta. Eu trabalho à frente de um juizado de violência doméstica do Rio de Janeiro com um movimento muito grande, e a gente vê que, se não fizer um trabalho importante também com a prevenção, a gente vai chegar, infelizmente, a esse desfecho triste das nossas mulheres. Então, eu agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui. Eu vou pedir licença, que eu tenho uma pequena exposição para nos ajudar aqui, e eu vou passando. Eu só gostaria de saber, senadora, quanto tempo eu disponho? Em torno de 15, 20 minutos, tá bom? Se precisar, Tá bom. a gente amplia. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Então, eu vou introduzir o tema da questão. Em primeiro lugar, fazer um pequeno... Antes do início de sua exposição, eu gostaria de convidar a senadora Ângela Portela, que é autora do requerimento, para também participar da mesa, e por uma sugestão da própria secretaria, me parece que é o procedimento em geral. Muito obrigada. Nada. Então, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema, embora todos nós aqui presentes já saibamos, né, da dificuldade da questão da violência contra a mulher no Brasil, mas é importante fazer esse contexto, ainda que bastante rápido, diante do tempo que eu tenho, mas para a gente chegar aí ao tema específico, que é o feminicídio. Então, estima-se que cerca de 70% dos homicídios de mulheres são cometidos por razões associadas à sua condição de gênero e por homens próximos. É uma característica bastante evidente no nosso Brasil. No Brasil, a cada 5 minutos, 2 mulheres são vítimas de espancamento, isso segundo a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, e 70% das mulheres vítimas de agressão sofreram o crime no próprio ambiente doméstico, o que denota que grande parte das nossas mulheres vem efetivamente morrendo nos lares, vítima da violência doméstica. Nas capitais dos estados, os níveis são muito elevados, Se a taxa média dos estados no ano de 2010 foi de 4,4 homicídios em cada 100 mil mulheres, nas capitais esse número foi de 5,1. Esses dados eles são extraídos do Mapa da Violência 2012. O que a gente verifica? A dificuldade muito grande de se ter, senadoras e presentes, os números específicos dessas mulheres que morrem. Nós não temos um banco oficial de dados dessas mortes. Por exemplo, deveríamos ter um banco específico para diagnosticar o que está acontecendo com essas nossas mulheres e qual os estados efetivamente têm um índice maior, mas a partir de dados, por exemplo, do próprio sistema policial e sistema de saúde. Esses dados eles são extraídos efetivamente do sistema de saúde, melhor dizendo. O sistema policial, as secretarias que trabalham de segurança pública não têm um banco específico para crimes contra a mulher. Existe no Rio de Janeiro um dossiê mulher que é divulgado, mas especificamente, por exemplo, com relação ao assassinato de mulheres, a gente encontra essa dificuldade efetivamente, por exemplo, no âmbito do judiciário, Quantos processos de homicídio nós temos, por exemplo, tramitando no âmbito do judiciário? Nós não temos, porque não temos um banco de dados específico.
Mas, voltando aqui a essa questão do mapa da violência 2012, destacam-se aqui pelas elevadas taxas. Por exemplo, Porto Velho figura no topo, né, da cidade com o índice mais alto de violência, de assassinato de mulheres, né? Rio Branco, Manaus e Boa Vista, todas da região norte do país e com níveis acima dos 10 homicídios em 100 mil mulheres. Então, como eu comentei, o mapa da violência, então, ele foi realizado a partir dos dados do Sistema de Informação de Notificação do Ministério da Saúde. Então, essa notificação ela foi passada e foi feito, então, esse banco de dados pelo Instituto Sangari. Então, esses dados são desse instituto, isso é fácil acesso na internet, é fácil baixar e verificar efetivamente qual a cidade, qual a capital, efetivamente, que sofre mais com a questão, por exemplo, do assassinato de mulheres. Para se ter uma ideia, como foi divulgado recentemente, agora no Rio de Janeiro, ano passado, só no Rio de Janeiro, morreram mais de 4 mil mulheres. Isso apenas em 2012. Então, é um índice bastante acentuado, tá? Então, a gente precisa tentar reverter essa situação. Segundo consta esse próprio mapa da violência 2012, nos últimos 30 anos, de 1980 a 2010, morreram 91 mil mulheres. Eu estou fazendo apenas esse contexto para a gente situar o porquê que esse tema é muito importante e a preocupação, principalmente para quem estuda essa parte, os assassinatos de mulheres, e não só para quem estuda, mas para quem trabalha dentro do judiciário e que também para quem promove as políticas públicas e pensa as políticas públicas para ver o que está acontecendo a partir desse índice tão alto de assassinato de mulheres no nosso país. E aí eu fui procurar saber por que isso está acontecendo, né, nas grandes cidades no nosso Brasil. Não é um fenômeno tipicamente brasileiro. O assassinato de mulheres ocorre de uma forma bastante acentuada na América Latina como um todo. O país que tem um índice bastante alto é o México, né, na América Central. A gente verifica que o México e aqueles países ali, por exemplo, Guatemala, Nicarágua, são países que sofrem muito com o índice, com a questão da violência, e lá tem uma especificidade que o nosso país não tem. E aí é interessante a gente discutir esse tipo de crime aqui, que tem uma distinção dos outros países, mas não deixa de ser o mesmo crime, que é o assassinato de mulheres em razão do gênero. Então, a violência é um espelho da subordinação e discriminação em todas as suas manifestações. O que a gente verifica, e quando eu analiso os processos, por exemplo, de tentativa de assassinato, que alguns vão parar nas minhas mãos, quando a mulher sobreviveu? Os homens têm uma tendência a dizer assim: doutora, na época eu fiquei muito nervoso e eu falei para ela bastante, falei que se ela não fosse minha, não seria de mais ninguém. Quer dizer, essa dominação que ele tem, esse sentimento de que essa mulher é propriedade, de que ela não pode pôr um fim à relação, e a gente verifica que o grande índice de morte é justamente quando a mulher ela quer romper aquela relação violenta, quando ela quer se separar, quando ela quer sair. E essa dominação, esse sentimento de rejeição faz com que muitos homens, então, efetivamente partam para esse tipo de crime que tem no femicídio a sua forma mais extrema. Então, essa subordinação, essa relação desigual de poder nesta relação, e o principal que eu fiquei assim bastante assustada é a aceitação social da dominação masculina. A sociedade aceita isso. A própria mulher, ela acha que quando é agredida, que ela sofreu aquilo que é normal. Muitas mulheres me falam em audiência dessa forma: doutora Adriana, isso era normal, eu não sabia que isso era proibido fazer, eu não sabia que esse tipo de violência era punido, por exemplo. Com a Lei Maria da Penha é que eu passei a reparar isso e passei a me informar e a querer, então, dar um fim a essa violência. Isso a gente observa no comum das mulheres em audiência. Então, essa aceitação social da sociedade
como o próprio nome diz, e das próprias mulheres que vivem aquela relação violenta. Alguns fatores têm sido frequentemente associados a essa violência no mundo. As normas sociais que os homens justificam para um sentimento de posse sobre a mulher, por exemplo, quando o homem diz: a mulher não pode fazer isso, minha mulher não pode fazer isso. Tá? Minha filha tem que chegar cedo em casa, meu filho não. Né? As normas de comportamento que a sociedade e que estão arraigados na nossa cultura. São normas sociais que fazem com que esses fatores associados causem a violência contra a mulher. O controle pelos homens, por exemplo, dos recursos materiais e da tomada de decisões na família e na sociedade. O homem acha que, por ele ter o controle material, ele também tem direito de dominar e decidir o que aquela mulher vai fazer, por exemplo, a hora que ela deve chegar. Eu tenho homens que chegam para mim e contam no horário, o horário que a mulher sai do trabalho para ela chegar em casa. Se ultrapassa esse tempo, ele já acha que ela está praticando, enfim, adultério e aí está traindo. Então, é uma situação que essa mulher se sente tão dominada e ela se submete àquilo, às vezes, anos a fio, até ela pôr fim a essa violência. As concepções culturais da masculinidade associadas ao controle, domínio, honra, né? Isso está muito arraigado no homem brasileiro, embora não seja uma característica típica do Brasil. O sistema estrutural de opressão que coloca as mulheres em lugares diferentes de vulnerabilidade, classe, gênero, idade, etnia, nacionalidade. Eu não gosto muito de falar em causas da violência, mas isso é para ficar de uma forma um pouco mais didática, né? Porque, embora a violência ela atinja todas as mulheres, seja de qualquer classe social, seja de qualquer etnia, religião, a gente verifica que algum grupo de mulheres, elas são mais vulneráveis à violência do que outras. Isso não quer dizer que eu não tenha uma mulher empoderada também, no sentido econômico falando. Não quer dizer que eu não tenha uma mulher comigo que, por exemplo, tenha segundo grau, tenha terceiro grau. Eu tenho mulheres, enfim, que ocupam cargos de nível alto, mas também sofrem com a violência. Eu digo que o Rio de Janeiro, o juizado lá do Rio de Janeiro, que eu sou titular, ele representa muito bem, porque a realidade da violência, porque eu faço uma audiência com um catador de lixo, tá, da cidade do Rio de Janeiro, que agrediu a sua mulher na via pública, ela também catadora de lixo, e entra uma mulher advogada que mora na Vieira Soto, também com o mesmo problema da violência. É claro que essa mulher que é catadora de lixo, que ocupa, enfim, uma função, digamos assim, um pouco mais vulnerável, né, em via pública, ela sofre mais com a violência. Mas é um fenômeno que atinge a todas as classes sociais e vocês estão vendo os assassinatos de mulheres que estão ocorrendo, a mídia divulga muito. Tem mulheres que morrem que são pobres, tem mulheres que morrem que são de classe média e tem mulheres que morrem que são de classe alta. Então, não existe essa distinção, tá? O que a gente verifica, por exemplo, a globalização agora tem verificado outros fenômenos que também são associados e também sofrem com essa questão. Uma delas, por exemplo, é o tráfico de seres humanos. A gente está ouvindo muito falar na novela Salve Jorge. Ontem eu estive num evento no Rio de Janeiro que estão se preparando, Prefeitura e Estado, para receber esses turistas. E eu fiquei sabendo que tem turistas na Europa já fazendo pacote para essas cidades, incluindo o turismo sexual. Então, muitos desses homens vêm aqui e agridem as nossas mulheres e eu recebo essas mulheres agredidas dessa forma também. Então, é um fenômeno da globalização. Eu estou muito preocupada com a Copa, estou muito preocupada com as Olimpíadas e esse olhar a gente precisa se preocupar com isso também. O autoritarismo, né, drogas, a questão das drogas, muitas mulheres são mortas, por exemplo, nas grandes capitais por envolvimento, por exemplo, com seus companheiros com drogas. Tá? As mulheres, elas sofrem muito quando o seu filho faz parte do tráfico, quando o seu marido faz parte do tráfico, porque elas sofrem as consequências, por exemplo, se o seu filho não cumpre o que o tráfico determinou. Então, essas mulheres morrem como uma forma de punição para esses homens da família. Então, mais uma vez, a mulher sofre em função de um fenômeno social que é drogas, e isso a gente não tem número, gente, não tem como trabalhar nessa prevenção de uma forma mais ampla,
porque a gente não tem, eu digo, números do sistema mesmo, efetivamente, o que está acontecendo, principalmente nos lugares de fácil acesso e que vigora ali um outro tipo de Estado que não é o Estado legítimo, né? E já indo aqui para a questão do conceito, o conceito de femicídio, feminicídio, no Brasil a gente ainda está buscando, tá? Então, tipo, eventos como esse são importantes para a gente debater, porque os conceitos que eu tenho estudado são conceitos que eu trago de fora. São autoras estrangeiras que têm já uma experiência muito grande, já falam sobre isso há muito tempo. Uma delas é Diana Russell e Jane Caput, que eu acho que vale a pena uma leitura. Tem os melhores livros que falam sobre o femicídio. São americanos e tem outras também, mas elas que começaram a introduzir esse tema, o femicídio, em 1976, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos. Então, qual é o conceito que elas trouxeram? O assassinato de mulheres por homens motivados por ódio, desprezo, prazer ou uma sensação de posse sobre as mulheres. Esse conceito é uma tradução livre minha, está em inglês, mas representa efetivamente o que é o femicídio. Por que eu botei femicídio / feminicídio? Porque a gente aqui no Brasil ainda não definiu qual é o conceito melhor, qual é o nome mais adequado. Então, a gente precisa discutir um pouco mais qual seria o nome que a gente adotaria aqui no Brasil, e aí eu vou explicar a distinção desses dois para ver qual que se adequaria mais à nossa realidade. Então, tem ali também um outro conceito, que é a culminação de um ciclo de violência, que vai desde uma agressão verbal, emocional, sexual, psicológica, física, até toda a política tolerada pelo Estado, cujas consequências são as mortes de mulheres. Esse conceito de Marcela Lagarde, como eu comentei já no início, é uma autora mexicana. Ela foi deputada, ela é antropóloga, ela é uma professora da Universidade Autônoma do México, e é uma professora, ela tem um livro que chama-se Los Cativeros de las Mujeres, que é impressionante o livro, e ela ali retrata a situação das mulheres da cidade de Juárez, que é uma cidade divisa entre México e Estados Unidos, que existe um índice alto de violência contra a mulher. As meninas ali são mortas, elas trabalham naquelas maquiladoras, que são as indústrias, e elas são aliciadas a trabalhar ali. Por quê? Porque é uma mão de obra barata e, entre aspas, desqualificada. O que acontece? Essas mulheres passaram a pegar os empregos dos homens. Isso começou a gerar um certo desconforto. E muitas mulheres, o México só foi denunciado internacionalmente por isso, foram assassinadas, e havia um tipo de assassinato específico lá, que é o assassinato sexual sistêmico, que é um outro conceito. As mulheres eram torturadas, mutiladas, violentadas e mortas. Isso era o comum de acontecer. Várias mulheres foram... E essas meninas, elas tinham geralmente a mesma característica no México, geralmente jovens que trabalhavam nessas maquiladoras. E aí o México começou a estudar muito esse conceito de feminicídio, o que seria isso, e descobriu-se o seguinte: havia falta de investigação desses assassinatos. Esses assassinatos, eles não tinham aquela investigação, e o judiciário também não dava a punição adequada para aqueles assassinatos. Havia uma tolerância estatal em relação a esses crimes. O México foi denunciado internacionalmente, teve uma sentença chamada Sentença do Campo Algodoneiro, que é importantíssima se ler, até para se entender um pouco o que é isso, e ali o México, então, teve que cumprir aquela sentença. Mas, para Marcela Lagarde, ela entende que não só em razão do ódio, mas o conceito teria que ser feminicídio, porque ela entende que há uma tolerância estatal em relação a esses crimes. Não é só acontecer o crime e acontecer e a investigação e esse fato efetivamente ter uma apuração. Na verdade, o que ela traz de novidade é que esse tipo de crime ele se manifesta em tempos de guerra e tempos de paz. Ele é alimentado pela desigualdade de gênero, não apenas social e econômica, mas também jurídica, política e cultural. E ela ainda associa a feminização da pobreza. As mulheres são mais pobres em todos os lugares do mundo que os homens, tá?
principalmente as mulheres latino-americanas. E ela traz ainda essa questão da morte de mulheres, de meninas por fome, por doenças curáveis, por exemplo, doenças que são facilmente curáveis. As mulheres, elas têm mais dificuldade de acessar o sistema de saúde. Por exemplo, as mulheres, a gente observa, né, as mulheres geralmente que moram em comunidades carentes, que são negras, né, elas têm mais dificuldade de acesso. E muitas dessas mulheres, elas morrem quando buscam uma ajuda. Por quê? Porque não teve um atendimento, porque sofreram discriminação no momento do atendimento. Teve um caso específico também na cidade do Rio de Janeiro. Por que eu trago? Porque realmente, não só por eu morar lá, mas às vezes acontece, os casos acontecem em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro eu estou mais de perto essa realidade de uma jovem, enfim, que sofreu isso, que morreu efetivamente porque foi buscar fazer o seu parto e passou por vários hospitais no Rio de Janeiro, não teve o atendimento e veio a óbito. Então, isso para Marcela Lagarde é um feminicídio e é considerado um feminicídio social. Por quê? Porque o Estado não prestou a ela o atendimento eficaz para evitar esse óbito. E aí tem essa outra autora, eu vou passar rapidinho para não tomar muito tempo, porque eu sei que o tempo é curto, a Júlia Monarres também, que é mexicana, e ela traz essa questão do feminicídio sexual sistêmico. Eu estou muito preocupada com essa questão dos estupros no Brasil. Vocês estão observando o noticiário, né? Então, assim, está aumentando muito o estupro, a pessoa vai praticar um roubo e aproveita e pratica o estupro. Isso começou a acontecer no México até ficar como está, como aconteceu lá, tá? Então, o que acontece? O homem, ele violenta essa mulher, ele tortura e mata. Isso é considerado um feminicídio sexual sistêmico. Por quê? Porque é todo um sistema envolvido que facilita aquela situação criminosa e lá, na situação do México, a tolerância estatal. É impossível um processo judicial, eu acho inaceitável um processo judicial demorar mais de 10, 15 anos para ser julgado. Isso dá uma sensação de impunidade que reforça que esse tipo de crime pode ser praticado porque os recursos serão muitos e eu ficarei impune, tá? Então, isso é a Júlia Monarres traz isso no livro dela, que chama-se Tramas de la Injustiça, e ela faz esse comentário. Voltando sobre a questão dos feminicídios, que eu particularmente aqui prefiro o nome feminicídio, porque eu acho mais completo, porque o femicídio vem uma tradução muito fácil do homicídio, né? Então, eu acho que o feminicídio traz uma característica feminista mais forte, vem aí com todo esse contexto dessas autoras que já estudaram esse fenômeno, mas isso é para discussão, a gente está só começando, tá? Então, tem o feminicídio íntimo, que é aquele que nós, brasileiras e brasileiros, verificamos mais nas estatísticas. Cerca de 60% a 70% das mulheres morrem no âmbito da residência, no âmbito doméstico, por seus parceiros íntimos, ex ou atuais. Então, esse é o íntimo, tá? Que a gente está falando. Tem o não íntimo, que é aquele homem que pratica o assassinato sem vínculo com a vítima, mas porque era mulher, tá? Em razão do gênero. E tem o feminicídio social, que é esse que eu comentei, que é quando essa mulher busca o sistema de saúde ou ela busca um outro apoio e não consegue, e ela vem a falecer, tá? O que a gente tem que verificar, o que vale a pena, né? Qual é a situação, fazer um panorama do nosso país para ver qual o tipo de crime que como as nossas mulheres estão morrendo mais, né? Então, para se verificar os cenários do crime. Os cenários do crime também, quem trouxe esse termo, cenários do crime, foi Ana Carcedo, que é uma costarriquenha. Ela tem um estudo sobre isso e ela buscou entender, e é isso que eu estou falando aqui, quais são os cenários desse crime, onde essas mulheres morrem mais. Na casa, né? Na família, ela morre na via pública, ela morre no trabalho. Quais são os cenários? É importante a gente identificar isso. O México já identificou, vários países já fizeram estudos para identificar onde está ocorrendo, até para entender o feminicídio e ser capaz de defini-los. A gente precisa saber como essas mulheres estão morrendo,
né, para a gente criar toda uma estrutura não só de punição, mas de prevenção ao crime, que é o grande, eu acho, o grande mote da história, a gente descobrir como essas mulheres estão morrendo, para a gente trabalhar com a prevenção, para evitar que essas mulheres efetivamente venham a óbito. Os cenários que eu identifiquei agora: família, né, relacionamentos afetivos, os crimes sexuais, muitas mulheres são estupradas e morrem, né? O comércio do sexo, as mulheres que trabalham com sexo, elas são as maiores vítimas também do crime de feminicídio, tá? Então, a gente não pode esquecer que essas mulheres, elas já sofrem discriminação por demais, por trabalharem nessa profissão, que é uma profissão que é super legal no nosso país. O ilegal é a cafetinagem, mas prostituição não tem problema nenhum. Ela tem direito de decidir o que ela quer, tá? Agora, essas mulheres, elas morrem por isso, tá? Elas são mais vulneráveis a esse tipo de crime. O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, máfias e do crime organizado nacional e internacional, corpos das mulheres como território de vingança e ritos de passagem. O que acontece? A mulher morre como exemplo para as outras. E ela é identificada. Essa aqui vai morrer, por exemplo, para que as outras não transgridam as regras sociais aqui de dominação masculina. Isso funcionou no México, isso existe no México, na Guatemala também. Guerra declarada ou não. Você sabia que no Brasil morrem mais mulheres do que nas guerras que estão acontecendo atualmente? As nossas mulheres morrem mais do que em tempos de guerra em outros países. É uma situação muito difícil e eu comecei a me deparar com isso por conta dos processos. E comecei a querer estudar o tema, que é o tema da minha pesquisa, efetivamente, na academia. E quanto mais eu estudo, mais eu me debruço sobre uma realidade muito nua e crua no nosso Brasil. Então, eu não vou me alongar mais. O mapa da violência está na internet, vale a pena a gente olhar. São dados do SUS, são dados fidedignos, mas eu clamo aqui por algumas propostas. E aí, que é o que eu queria deixar, tinha mais coisa para falar, mas eu sei que o tempo é curto. As propostas que eu acho que são fundamentais para a gente poder trabalhar, estou falando especificamente do âmbito do judiciário, né, que é o local que eu falo, né, que é a criação de um banco de dados de homicídios. E aí eu falo da tentativa e uma preocupação que está me surgindo a partir efetivamente dos processos. As mulheres que sobrevivem, elas estão sem assistência. Muitas delas não estão conseguindo obter as medidas protetivas de urgência. Elas ficam à mercê desse homem que muitas vezes é solto pelo sistema de justiça. E aí eu corto na própria carne porque eu faço parte do sistema de justiça. E a minha pesquisa se debruça justamente aí, estudar esse discurso judicial, o que está acontecendo, por que esses homens são soltos de uma forma tão fácil assim, tá? Não faço apologia da prisão, a prisão não vai resolver, mas uma pessoa que tira a vida da outra, se não tiver uma punição, a situação vai se agravar no nosso país. Aí eu coloco a aprovação do tipo penal do feminicídio, tá? No novo Código Penal. Foi entregue pela Associação dos Magistrados Brasileiros uma proposta de emenda para tipificação do feminicídio, está tramitando aqui no Senado. Essa proposta, eu considero ela interessante porque ela não prevê o aumento de pena. É apenas um destaque, uma qualificadora específica, que é para a gente poder ter esses números reais no sistema judicial. A criação de políticas de prevenção efetivamente para o assassinato de mulheres. E vocês sabem que as crianças estão órfãos. Por quê? Essa mulher que morreu, esses filhos perdem a mãe. O pai, quando está preso. Com quem ficam essas crianças? Para onde elas estão indo? Tá? Então, é uma realidade que a gente precisa verificar e trabalhar com um foco diferenciado para as vítimas e familiares dessas vítimas. E a criação do protocolo de investigação. Isso é uma batalha que eu estou lutando aqui. Realmente, a gente precisa criar um protocolo nacional para investigar efetivamente esse crime. Por que eu falo isso? Se eu não tiver uma investigação bem feita, com toda a coleta de provas, se a cena do crime não for preservada, me falta elementos para condenar, me falta elementos para julgar.
Então, isso é uma dificuldade que eu tenho verificado na minha prática do dia a dia com os processos judiciais. Então, eu acho que a criação de um protocolo, o que a polícia tem que fazer para preservar aquela cena, o que o promotor, o próprio juiz, eu acho importante isso. E o final é a capacitação permanente dos operadores do direito que lidam com essa matéria. E aí eu falo operadores do direito, operadores da justiça, que atuam efetivamente com a temática da violência contra a mulher. Então, senador, era em curto tempo que eu tinha a falar. Muito obrigada.